palavra dessa noite tem uma pergunta, para respondermos. Estamos crescendo? É a pergunta que precisamos responder. A você que nos assiste de casa, Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que Deus alcance o seu coração com essa ministração, para a glória do nome do Senhor. Verso 18, irmãos, a palavra de Deus diz assim: o caminho dos justos, ou a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos dizer juntos? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A cada ano que passamos aqui, a gente, quando inicia os trabalhos, quando nós iniciamos os trabalhos dos ministérios, das células, os treinamentos, quando a gente reinicia algumas das programações que ficam em recesso durante os meses de dezembro e janeiro, e quando a gente retoma as atividades, eu me pergunto, será que nós estamos crescendo? Quando, às vezes, vai passando os meses do ano, eu começo a olhar para a igreja e contabilizar as celebrações, as frequências. Se você me perguntar, a celebração passada, eu te dou uma lista de pessoas que não vieram ao culto. E amanhã eu te dou uma lista das pessoas que faltaram agora à noite. E quando eu vou processando essas informações e somando a todo o trabalho que nós temos feito e organizado, eu me faço essa pergunta: estamos crescendo? Eu pergunto isso para mim mesmo, e muitas vezes eu pergunto para Deus. Quando nós então, a cada quadrimestre, fazemos desligamentos, e quando conseguimos batizar e receber novos membros, e então é natural que a gente tenha que desligar pessoas. A nossa igreja é uma igreja que possui rol de membros, e é natural esse ciclo na igreja de desligamentos, de batismos, de recebimentos. Então eu me pergunto, estamos crescendo? Eu faço essa pergunta sempre a Deus. E quando chega a festa da igreja, no meio do ano, nós estamos com uma agenda, todos os anos a gente então revisa as datas, as programações, e quando estabelecemos as datas e chega então o período, a nossa festa de comemoração de aniversário, por emancipação do campo, eu pergunto a Deus, estamos crescendo? E aí, queridos, nessa noite, eu vim com esta palavra no coração, baseado no texto que nós acabamos de ler, verso 18, do capítulo 4 de Provérbios. Eu trouxe essa pergunta para que você não olhe apenas com o meu olhar,
o meu olhar é para a igreja, o meu olhar é para os ministérios, o meu olhar nesse momento está sendo para o quantitativo ou qualitativo da igreja, e eu falei especificamente disso aqui. Mas eu quero que você faça esta pergunta e responda para todas as áreas da sua vida. Porque Deus, Ele nos convida para o crescimento. Deus nos convida para que sejamos na vida bem-sucedidos. O Senhor, Ele nos faz esse convite. É um convite para todos nós que desejamos viver uma vida como justos. E o Senhor, Ele não nos convida para o sucesso. Não é esse o interesse de Deus. O interesse de Deus é que nós estejamos no caminho. Porque a palavra de Deus nos fala que a vereda é o caminho, é o processo, é a trajetória. O caminho, a trajetória do justo, é o que o texto nos diz, é um caminho que precisa ser de crescimento. E o salmista, ele diz, é como a luz da aurora. Salomão, ele nos diz assim, é como a luz da aurora. Esse caminho precisa brilhar mais e mais, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. E nós queremos crescer, é natural isso. Todos nós precisamos pensar no crescimento, para todas as áreas da nossa vida. Não só pensando no espiritual, não só pensando na vida cristã, para todas as áreas da vida, a gente precisa pensar no crescimento. Mas não esquecer, queridos, que o crescimento é um processo. Não esquecer que nós precisamos passar pelos processos da vida. Como, por exemplo, deixar coisas que desagradam a Deus. No dia a dia da vida cristã, nós observamos muitas vezes a vida de algumas pessoas, seja por rede social, seja no presencial, seja pelo testemunho que dá na igreja. A gente vai observando e percebemos que muitas vezes o crescimento é interrompido porque o coração está ocupado com outras coisas, coisas que desagradam a Deus. A palavra de Deus fala em malícia, fala em maldade, fala em engano. A palavra de Deus fala em inimizade. Às vezes está presente no nosso meio o fingimento, a hipocrisia. São coisas que desagradam a Deus. São coisas que às vezes ocupam o nosso coração, como a murmuração. Muitas vezes a gente confunde o lamento com murmuração e colocamos no lugar a murmuração, e então a gente deixa de crer naquilo que Deus promete fazer, e a gente vai então não correspondendo mais com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então a gente vai acumulando coisas e ocupando coisas no coração que desagradam ao Senhor. E quando a gente então faz isso, prejudicamos a nossa vida espiritual, interrompemos o crescimento, interrompemos os processos de Deus na nossa vida, propósitos que Deus tem. E quando a gente ocupa o nosso coração com coisas que desagradam a Deus, a gente faz com que não haja lugar para o crescimento.
O coração fica tão ocupado que os espaços que Deus poderia preencher, o Senhor não consegue fazer isso. Então a gente precisa parar e refletir. Precisamos parar e analisar a nossa vida. Precisamos parar e olhar para a palavra de Deus e então compreender o que a palavra de Deus está falando com a gente. O que a palavra de Deus está dizendo para você e para mim. O que é que ela nos orienta. Então, observamos o texto aqui. Salomão, ele diz assim: o caminho dos justos. O caminho dos justos. Observe, queridos, que é maravilhoso a gente querer uma vida que se desenvolva. É maravilhoso a gente querer uma vida que avance. E para isso, é necessário que eu possa repudiar essas coisas que desagradam ao Senhor, que não corresponde à vontade de Deus, à palavra de Deus, para que eu consiga me envolver no propósito que Deus tem para mim e dar seguimento neste caminho, porque eu quero brilhar mais e mais, eu quero alcançar o dia perfeito, mas para isso eu tenho que pensar no caminho, porque o texto diz: o caminho dos justos, a vereda dos justos, a trajetória dos justos, o processo na vida dos justos. É isso que o salmista aqui, Salomão, ele está dizendo para a gente. Quando ele escreve esse livro de Provérbios, aqui no capítulo 4, ele está falando então desse tempo, desse processo na vida do justo. Um tempo em que nós queremos tudo muito rápido, soluções rápidas. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida de imediato. Queremos as coisas para ontem. Oramos e queremos as respostas de Deus logo, que venham, que estejam prontas, que as soluções sejam imediatas. A gente quer tudo assim. E então Salomão vem e nos ensina dizendo: olha, o caminho dos justos não é um dia específico, não é uma celebração específica, não é aquele culto que a gente então vem para a igreja, para o templo, alegre, naquele dia bom, naquele dia feliz, de boas notícias, e a gente chega aqui maravilhado, e chegamos aqui, cultuamos a Deus, e servimos no nosso ministério, e flui tudo perfeitamente, é aquela celebração perfeita, onde o trabalho que eu fiz, o serviço que eu ofereci a Deus, aconteceu de maneira perfeita. Salomão está dizendo: não é isso. O caminho dos justos não é um dia assim, um dia perfeito, um dia específico, que vai acontecer tudo certinho. Não, não é assim. Ele está dizendo: olha, o caminho dos justos é uma trajetória, é um processo, muitas vezes lento, muitas vezes rápido, muitas vezes difícil, muitas vezes fácil, muitas vezes requer tempo, envolve reflexão, muitas vezes requer que a gente faça uma análise da nossa vida. O caminho dos justos é um caminho em que a gente precisa se identificar com a palavra, identificar com os momentos que Deus nos faz passar pela vida. É um momento que às vezes a gente tem que corrigir defeitos, corrigir maus hábitos. É um tempo que a gente tem que estar às vezes a sós com Deus, ou às vezes a gente tem que clamar para todo mundo ouvir. É uma trajetória, é um processo. Às vezes envolve espera, às vezes vem tudo no piscar de olhos. A gente precisa compreender que o caminho dos justos é uma trajetória, é um processo, não é um dia específico. É isso que Salomão está ensinando para a gente aqui. Então ele diz: o caminho dos justos.
olhe para o caminho dos justos, um caminho que precisa ser contínuo, um caminho que precisa seguir uma direção, um caminho que precisa compreender o que é que o nosso Deus tem preparado para esse momento da nossa vida, compreendendo o processo, compreendendo esse Deus que trabalha com oportunidades, e Ele vai então agindo em cada momento, como o texto nos diz. Esse caminho que é contínuo, é uma trajetória, a gente vai trilhando, e a gente vai caminhando, e vamos andando, e compreendendo a vontade de Deus, compreendendo o querer de Deus. É um crescimento que vai acontecendo gradualmente, aos poucos, de maneira processual. Deus vai agindo, Deus vai trabalhando, Deus vai te fazendo crescer. É um dia que erramos, outro dia que acertamos. É um dia então que flui, outro dia que não flui. É um dia então que está tudo certo, outro dia que está tudo errado. Enfim, queridos, é um caminho. O caminho dos justos é assim. E então, Hebreus, capítulo 5, verso 11 a 14, o escritor nos diz: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. O autor aos Hebreus está nos ensinando aqui exatamente o que Salomão nos diz sobre esse caminho, sobre essa trajetória. Ele está nos dizendo que a necessidade de avançar no crescimento. Ele está nos ensinando aqui que nós precisamos pensar nisso, caminhar nesta direção. Mas muitas vezes a gente não consegue alcançar o caminho do crescimento, não conseguimos avançar, não conseguimos crescer, exatamente porque algumas coisas estão presentes e que atrapalham isso. E ele nos diz no texto, você pode acompanhar aí na projeção, ele nos ensina aí no texto. Ele diz assim: olha, vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Muitas vezes viemos ao templo ou em casa, meditamos na palavra, refletimos na palavra, e então a gente é displicente, não prestamos atenção o suficiente, não estamos atentos, focados no que Deus está falando, no que a palavra está falando. E ele diz assim: por isso o crescimento não é gerado por Deus, porque a esta altura o tempo já passou, as experiências com Deus já foram vividas, momentos com Deus já foram vividos. Você já vem nesse caminho, nessa trajetória há algum tempo, e já deveria ensinar a outras pessoas, ensinar com a vida, ensinar com a palavra, ensinar verbalmente, mas no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Crentes que retrocedem, cristãos que estão vivendo a vida cristã e retrocedendo o tempo todo, voltando a ser como eram, a alimentar a sua natureza pecaminosa, alimentar os maus hábitos, alimentar uma vida que desagrada a Deus, caminhando fora da vontade de Deus. Cristãos maduros, que não deveriam mais
dar trabalho, que não deveriam mais viver sem discernimento na vida, que deveria então pesar nas suas escolhas e fazer uma análise antes de escolher e dizer: será que isso é da vontade de Deus? Me agrada? Preenche as minhas emoções? É tudo o que eu quero para a minha vida, mas será que é a vontade de Deus? E então olhar para a sua trajetória, para o caminho que vem trilhando e dizer: bem, o Senhor me dá esse discernimento aqui que não. Ou então o Senhor me dá aqui a sua confirmação de que sim. Fazer essa leitura da vida antes das decisões. E não simplesmente sair aleatoriamente, sem olhar para a palavra, sem olhar para a vontade de Deus, decidindo as coisas. Então você interrompe os processos de Deus na sua vida. Interrompe aquilo que Deus está fazendo. E o autor aos Hebreus está dizendo assim: por que isso acontece? Porque a gente muitas vezes está desinteressado. A gente se desinteressa. Dificultamos o caminho. Dificultamos a trajetória do que Deus quer fazer, da maneira como Deus quer trabalhar. A gente dificulta, porque a gente perde o interesse ao longo do tempo. Interesse por aquilo que Deus está levando a gente a ser. A gente perde o interesse por servir melhor. A gente perde o interesse por buscar a Deus. Ao longo do ano estabelecemos metas. A gente faz propósitos e então ao longo do tempo perdemos o interesse. Somos displicentes daquilo que Deus fala com a gente. A cada culto, a cada celebração, Deus fala, Deus orienta, Deus tem uma direção para a nossa vida. E Deus quer que você prospere, que Deus quer que nós como justos prosperemos na vida. Ele quer que a gente se dê bem, Ele quer que a gente avance, Ele quer que a gente alcance maturidade na vida espiritual. Ele quer que então a gente alcance aquilo que então estabelecemos como objetivo para a vida. Ele quer que você seja abençoado na sua casa, abençoado no seu comércio, abençoado no seu trabalho, onde você estiver, a bênção de Deus está presente na sua vida. Deus quer tudo isso. Porque você é um justo, e o justo prospera. Em Isaías 26, verso 7, o profeta diz assim: para os justos, não é para todo mundo, é para os justos, porém o caminho é reto. É um caminho íntegro, de integridade, de retidão. Um caminho que envolve completude, onde Deus está trabalhando em todas as áreas da vida, e você trilha nesse caminho de retidão. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão, tornas plano o caminho adiante deles. É isso que Deus faz na vida do justo. Ele vai trabalhando e vai nos moldando, e Ele vai então preenchendo a nossa vida com a sua vontade. Ele vai te revelando, te mostrando, diante dos desafios, diante das dificuldades, diante dos problemas, a gente cai, vacila, levanta, e a palavra de Deus diz que o justo cai 7 vezes e o Senhor levanta. Porém o Senhor levantará, amém, irmãos? O Senhor levanta, o Senhor vai restaurando, e vai gerando discernimento na vida, e vai mostrando, e vai clareando a vida. A gente então vai compreendendo melhor, discernindo entre o certo e o errado. A gente vai compreendendo Deus. Mas não pode haver displicência. A gente precisa trilhar esse caminho, um caminho de crescimento sem negligência, focados naquilo que Deus está mostrando para a gente. Porque, queridos, é uma trajetória que Deus vai revelando para você o que Ele quer. Aonde você chegou na sua vida espiritual, Deus projetou isso, e projetou muito mais. Deus projetou que você vá além disso,
que você caminha além disso. Não é acaso, não é simplesmente num belo dia você foi escolhido para alguma coisa e você está aqui hoje fazendo isso. Não, Deus planejou isso, Deus projetou isso para a sua vida. Há um projeto de Deus. Então o autor aos Hebreus está ensinando isso para a gente. E Salomão nos diz que o caminho dos justos, a vereda dos justos, é como a luz da aurora. É como a luz da aurora. A luz do dia, ela não chega de uma vez. Aqueles que acordam de madrugada para caminhar ou para trabalhar, para fazer alguma coisa, percebem isso com mais facilidade. Vai ocorrendo aos poucos, o dia vai clareando aos poucos, sutilmente, a luz vai aparecendo e brilhando, e brilhando, e brilhando, até então que você percebe amanhã. Salomão está dizendo para a gente aqui, que essa luz de Deus, ela vai iluminando o seu caminho, ela vai clareando a sua trajetória. Como justos, a gente então vai trilhando o caminho do Senhor, e o crescimento vai acontecendo não no automático, não de uma vez, mas sutilmente. A gente vai desejando crescer e o crescimento vai chegando em nossa vida, em todas as áreas. Há pessoas que vêm à igreja, cultuam a Deus, servem a Deus, e chegam aqui, a gente escuta a palavra, louvamos ao Senhor, como acabamos de fazer há pouco, momento de adoração a Deus, em que somos conduzidos pelos ministros a adorar o Senhor, a reconhecer quem Deus é em nossa vida, e fazemos isso, e devemos fazer isso, com todo o nosso ser. A gente vem cultuar ao Senhor, e esse é um ambiente propício ao crescimento, porque é um ambiente onde Deus está presente, é um ambiente onde Deus se manifesta. Não é um ambiente para que a gente saia daqui no mesmo nível que chegamos. É um ambiente para que o crescimento seja gerado a cada celebração, a cada culto, dependente de como ele foi organizado. A gente precisa chegar aqui e crescer em graça, em conhecimento, sair daqui a cada dia cheios da presença de Deus, porque o ambiente é propício a isso. Deus está presente, amém, queridos? O Espírito Santo está presente, a presença de Deus é sempre real em nosso meio. Nos reunimos para falar do Senhor, então Ele está presente, não falta luz, Jesus está presente, Ele é essa luz que ilumina, que clareia a nossa vida, e Ele vai clareando a nossa vida, e vai gerando discernimento, sabedoria, conhecimento, Ele vai gerando tudo isso na nossa vida. Sabe, querido, sabedoria vinda de Deus é diferente de conhecimento. A gente pode conhecer sobre muitas coisas, estudar sobre muitas coisas, possuir várias formações, a gente pode ter muita experiência na vida, mas muitas pessoas pecam no que diz respeito à sabedoria para viver. A sabedoria que Tiago diz, se você quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, liberalmente. É a sabedoria que nos faz fazer escolhas acertadas na vida, em momentos, em circunstâncias difíceis. Às vezes calar quando a gente quer falar, mas não é a hora certa de falar, então você se cala. Às vezes são palavras ditas no momento exato, de acordo com a necessidade daquele momento ou daquela pessoa.
É sabedoria vinda de Deus com discernimento. É escolher no momento confuso, no momento difícil da vida, no momento em que as emoções estão falando alto, no momento em que as emoções estão ditando as coisas. É colocar a razão, mesmo quando as emoções estão falando forte, colocar a razão, e então naquele momento ali, contrabalancear a situação, a realidade, a decisão, e escolher o melhor. E depois lá na frente dizer, olha, como foi bom eu ter escolhido daquela maneira. Como foi bom eu não ter falado o que eu deveria ou o que eu gostaria de falar naquele momento. Como foi bom eu me ausentar naquela hora. Como foi bom então eu me afastar um pouco daquela pessoa ou daquelas pessoas. Como foi bom eu me aproximar então daquele outro. São momentos de sabedoria, em que Deus nos dá sabedoria, momentos em que a luz de Deus clareia sobre a nossa vida e nos dá discernimento para a vida, para as escolhas da vida. E o Senhor, queridos, presente em cada celebração, Ele vai nos mostrando a direção, vai nos mostrando a sua vontade. A gente não pode ignorar o que Deus fala conosco. Não podemos ignorar o que a palavra de Deus fala com a gente, seguir numa outra direção, porque vai dar errado, sempre vai dar errado. A gente precisa caminhar conforme Deus nos orientou, Deus nos instruiu. Então, para isso eu preciso desejar, eu tenho que querer o crescimento, eu tenho que vir com essa disposição, vir a celebração com essa disposição no coração. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo, ministra o meu coração em meio aos louvores, fala comigo, eu preciso ouvir a tua palavra, eu preciso, Senhor, sair com discernimento para a minha vida, para as escolhas que eu tenho que fazer a partir do momento que eu sair do templo. Eu preciso que o Senhor me faça crescer, eu tenho que desejar isso. Não posso caminhar pela vida sem objetivos, sem propósitos, sem me preocupar com essas áreas da minha vida que estão, queridos, pendentes, precisando de reparos, precisando então de conserto, precisando então que eu possa melhorar. Eu não posso caminhar pela vida assim, entrando ano, sai ano, e está tudo do mesmo jeito. O casamento está do mesmo jeito, a família está do mesmo jeito, a minha casa está do mesmo jeito, nada muda, às vezes muda para pior, as coisas não estão melhorando, mas como o caminho dos justos é como a luz da aurora. Salomão está dizendo, à medida que você caminha, à medida que você trilha pela vida, você deve avançar, vai clarear, vai ter luz. Amém, amados? Vai ter luz de Deus. Então você vai compreendendo a vontade de Deus, vai compreendendo o chamado de Deus, onde você deve ceder, onde você deve adequar, onde você deve então estar melhorando na sua vida. Deus vai te iluminando e vai te direcionando. É necessário compreender o que Deus está falando com a gente. Então você vai entendendo o chamado de Deus para a sua vida, e você vai caminhando por esse chamado, e você vai perdendo medo, e você vai crescendo, e você vai fazendo melhor, e vai se envolvendo mais, e você vai alcançando aquilo que Deus chamou você para ser. A vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora. E ele diz assim, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais. Diga comigo assim, o caminho do justo não pode ser um caminho de retrocesso, mas de avanços.
vai brilhando mais e mais. É isso que o texto está dizendo aqui para a gente. À medida que o dia vai chegando, a luz vai clareando mais e mais, vai brilhando mais e mais. O sol vai brilhando mais e mais. Na vida cristã, maturidade espiritual vai chegando mais e mais, de maneira que se torna perceptível a cada dia, a cada ano que passa. É como subir por uma escada, a cada degrau você vai dando passadas, você vai dando passos, e Deus vai trabalhando no seu caráter, vai transformando o seu caráter, e Deus então vai te mostrando o caminho, vai fazendo com que você vá vivendo a vida com mais discernimento, com mais sabedoria. Você vai crescendo na fé, as circunstâncias da vida vão se apresentando a você, mas você vai trilhando um caminho de fé, não de medo, não de confusão, não de incerteza, mas de fé. Você vai trilhando esse caminho, e o dia vai clareando, vai brilhando mais e mais, ou seja, passo a passo, decisão pós decisão, escolha após escolha, você vai caminhando, o caminho do justo, trilhando essa trajetória, e Deus vai te levando ao crescimento, te levando aos avanços na vida, e vai brilhando mais e mais, vai clareando mais e mais, e você vai enxergando mais e mais o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer revelar a sua vida. É assim que o Senhor está aqui nos mostrando que é o caminho dos justos. O salmista diz, no Salmo 92, verso 12 a 14: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. A palavra aqui para as palmeiras traz para a gente uma simbologia de resistência e de perseverança. O salmista está se referindo a isso. Crescer com resistência, com perseverança. Ele diz que o justo, ele vai florescer como palmeiras. E ele diz ainda que vai crescer como os cedros do Líbano. Os cedros simbolizam estabilidade espiritual. É uma vida que, apesar dos altos e baixos, das circunstâncias que muitas vezes se apresentam a gente, os problemas, as dificuldades, porque os justos passam por dificuldades. Os justos passam por problemas na vida. Mas o que o salmista está nos ensinando aqui é que na medida que você vai crescendo em Deus, a sua vida vai se tornando referência para os demais, porque há resistência. Você cresce, apesar das sacudidas que a vida dá para a gente, ou na gente. O justo, ele floresce como as palmeiras, ele tem resistência, ele tem estabilidade como os cedros do Líbano, ele está numa crescente. Então eu me converti a Cristo um dia, e a minha vida vai vivendo esse processo de conversão todos os dias. Então eu não frequento mais barzinhos, não cabe mais a mim como cristão pôr bebida alcoólica dentro da minha casa, das minhas festas. Não cabe mais a mim como cristão ouvir músicas que não correspondem
a Deus, as coisas de Deus. Aquilo que não adora a Deus, aquilo que não fala de Deus, pode até parecer bonita, a letra é linda, a composição maravilhosa, mas é de Deus. Então, se não é de Deus, eu rejeito. Se não é de Deus, eu não ponho isso como parte da minha vida, porque eu sou referência, porque o caminho, e o meu caminho é de justo, e o justo é referência. O justo, ele caminha numa vida com resistência, com estabilidade, e não de altos e baixos. Estou vivendo um problema aqui, parece que Deus me abandonou, então, sabe, eu sem discernimento nenhum, começo a expor a minha vida, e então começo a colocar coisas que eu vou me arrepender depois. Ou então eu começo nessa somatória de coisas que vou colocando no meu coração e preenchendo a minha vida, coisas que vão me distanciando de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus. Daqui a pouco eu não vivo mais em santidade. Daqui a pouco santidade é coisa ultrapassada na minha vida. E talvez você me ache ultrapassado falar isso, porque tem muito crente por aí que falar de santidade para ele, falar de vontade de Deus, falar de arrependimento, de confissão de pecado, é coisa ultrapassada. Não é mais para hoje. Porque estamos vivendo uma vida de qualquer jeito. Mas a palavra de Deus diz que eu não posso mais viver dessa maneira. Eu não posso mais viver dessa forma. Chega um dia de ceiar e a minha consciência pesa às vezes, e às vezes nem pesa mais. Eu estou tão distante de Deus que nem pesa mais. Nem faz diferença se eu sou um cristão, estou ceando todos os meses do ano, ou se somente 2 ou 3 meses no ano, não me importa mais isso. Não faz diferença mais na minha vida. A gente vai perdendo conexão com Deus. Mas o salmista está dizendo que o justo, ele floresce, e ele floresce com estabilidade, com resistência, com perseverança. Sabe por quê? Porque o texto está dizendo aí, queridos, que ele está plantado na casa do Senhor. O texto está dizendo que ele está plantado na casa do Senhor. Ele está dizendo aí que ele vai florescer aonde? Nos pátios do nosso Deus. O pátio no templo era um lugar de convivência, um lugar de relacionamento, um lugar onde a amizade das pessoas se fortalecia, onde as pessoas transitavam ali. Na casa do Senhor era um lugar de busca, de adoração, era um lugar onde as pessoas estavam ali em reverência, em temor a Deus, e serviam a Deus, iam ali com esse propósito, com esse objetivo. O salmista está dizendo que o justo, ele vai florescer porque ele está plantado na casa do Senhor. Ele não é apenas um frequentador da igreja, ele está plantado na casa de Deus, ele está envolvido na casa de Deus, ele é um participante da obra do Senhor. Quantas pessoas estão na igreja e são apenas frequentadores de culto? Eu quero crescer, mas eu não participo de uma célula. Eu quero crescer em Deus, mas eu não participo de uma escola bíblica dominical. Eu não cultuo a Deus regularmente. Sabe, eu fico às vezes observando alguns crentes que passam o ano inteiro fazendo faculdade, não pode cultuar no meio da semana. E quando a faculdade dá o recesso, aí também não vem no meio da semana, porque já se acostumou com isso. E é natural faltar, e aí às vezes fica um domingo sem vir, só vai vir 15 dias depois na igreja. E se acontecer outro imprevisto, só vai vir um mês depois na igreja. E vai vivendo a vida assim.
sabe? E já não pode ir na célula, já não pode fazer parte de um pequeno grupo, já não pode discipular, e aí então não é dizimista. Aí o marido briga com a esposa, porque a esposa quer dizimar, mas ele não, ele é infiel, ele é avarento. Sinto muito, isso é ser um frequentador de igreja. Ser um frequentador de igreja. Irmãos, para assim ser mais direto, eu queria saber qual é a receita, o milagre de alguém que diz assim: eu sou um dizimista fiel e dizima R$10 por mês. Me fala aí como é que você consegue fazer esse milagre de viver com R$100 no mês. Me explica aí essa matemática que não entra, não consegue aqui, eu não consigo processar isso. Isso não é a fidelidade a Deus. Vir aqui uma vez no mês, isso não é fidelidade a Deus. Eu preciso ser participativo, eu preciso estar envolvido, eu preciso me dispor, eu preciso, sabe, regularmente estar presente nas celebrações. Eu preciso fazer parte de um pequeno grupo. Então você não pode depois fazer cobranças à igreja, porque a igreja oferece para você opções de você se envolver, de você participar. Por exemplo, você que está nos grupos de célula da igreja, nós colocamos hoje à tarde, e vai ficar lá, está fixado por 7 dias, você pode entrar no link. Nós fizemos então um formulário, e nesse formulário você vai identificar qual é o seu dom, qual é a área que você gostaria de atuar, ou que você já está atuando, ou se você quer acrescentar mais alguma coisa ao que você já faz. Então você vai marcar ali, sinalizar, põe seu nome, e depois você vai sinalizando quais são os ministérios da igreja que você está envolvido, ou que você pretende se envolver, de acordo com o seu dom. Tem um campo para você colocar sugestões para os ministérios da igreja, para as áreas em que a igreja está proporcionando para você. Você pode colocar ali, não tem problema não, somente eu vou ver isso, né? Não se preocupe de colocar seu nome ali. Eu quero ouvir a sugestão, a gente está abrindo para isso. E você então vai detalhar ali um pouco do que você gostaria de ser ou fazer aqui na igreja. A partir disso, os treinamentos que nós iremos iniciar, nós iremos, a partir da sua disposição, a partir das suas respostas, seremos guiados então para os treinamentos que queremos dar aqui na igreja. Treinamentos para a área de ensino, pregação, louvor, para os ministérios de serviço, multimídia, diaconia, ministério infantil, enfim. Então, tanto no grupo da célula, quanto no grupo geral da igreja, se tem alguém aqui que faz parte da igreja e não gosta de grupo, não está em nenhum grupo, então sinaliza para mim que a gente vai estar orientando você, e é importante que você dê essa resposta. O texto diz que mesmo na velhice produzirão frutos. É para todas as pessoas, é para todos os membros, dependente da idade, dependente do tempo que você tem aqui servindo a Deus, seja um neófito na fé, um novo convertido, seja um cristão mais maduro, que você preencha esse formulário, porque vai nos ajudar muito para a gente estar direcionando aqui os treinamentos ao longo dos meses do ano. Mesmo na velhice produzirão frutos. O justo vai continuar verdejante e cheio de vida. Verdejante e cheio de vida. Eu estou encerrando aqui.
Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Então tem uma obra que Deus começou na sua vida. Há algum tempo Deus começou uma obra na sua vida. Permita que Deus complete esta obra que Ele começou. A vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus está trabalhando, Deus está agindo, e à medida que você vai se disponibilizando, Deus vai te moldando, Deus vai aumentando essa luz, vai melhorando o foco, vai clareando, Deus vai proporcionando mais crescimento, estabilizando a sua vida, a sua fé, e a obra dele vai se completando na sua vida. Até esse dia perfeito, essa obra que Deus está fazendo, todos nós estamos em obras, todos nós estamos sendo reparados, sendo consertados por Deus. Nenhum de nós somos perfeitos, somos imperfeitos, e Deus está moldando, trabalhando, Deus está ajustando áreas da nossa vida, daqueles que desejam crescimento, daqueles que desejam que Deus trabalhe, e vai abrindo espaço para isso, independente da fase da sua vida, Deus está trabalhando para melhorar essas áreas da sua vida. Então, até ser dia perfeito, não significa que você vai crescer por acaso, que você vai crescer no automático. Isso não vai acontecer. O grande desafio de cada um de nós, queridos, é se manter no caminho dos justos, se manter no caminho do justo, na vereda do justo, está plantado na casa do Senhor. Amém, queridos? Está plantado na casa do Senhor. Esse é o maior desafio. O inimigo vai trabalhar, vai agir, vai tentar tirar você da direção, tentar tirar você do caminho. Deus está agindo para completar a sua obra, até ser dia perfeito, aleluia, até ser dia perfeito, até que Deus cumpra o seu propósito, até que Deus cumpra a sua vontade. As bênçãos vêm, as lutas também vêm, os problemas também vêm, mas é o Senhor que vai trabalhando, nos ajudando, completando a sua obra, abençoando a sua vida, a cada passo, a cada escolha, a cada decisão, a cada dia, quando você vai se disponibilizando mais e mais, o Senhor vai te ajudando nesse processo, até ser dia perfeito, até que a sua obra seja completa na sua vida, para a glória do nome do Senhor. Se ponha de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, se você é justo, o seu caminho vai fluir, você vai progredir, Deus vai honrar a sua vida. À medida que você permanece trilhando, andando, caminhando na direção da vontade de Deus, o Senhor vai te ajudando. Nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, mas é o Senhor quem vai te ajudando nesse processo. É o Senhor quem vai caminhando junto com você, para que você trilhe na sua vontade. Aleluia, até ser dia perfeito. Glória a Deus.